Glenlivet Nadurra Oloroso. Bora provar? Trazendo dessa vez esse cara aqui, o Glenlivet Nadurra Oloroso, que é aí um dos rótulos mais desejados pelos entusiastas. Isso porque é um whisky que, segundo a Glenlivet, ele tenta retomar aí o que era a produção de single malt de tempos e tempos atrás. Aquela época em que basicamente a Glenlivet foi quem definiu o padrão do que é o whisky da região de Speyside, e era uma referência tão forte que outras destilarias, por exemplo, estou aqui com a garrafa da Glenfarclas, usavam o nome Glenlivet aqui como um sobrenome, inclusive aqui está na própria garrafa, Glenfarclas Glenlivet Distillery, Speyside, tentando trazer aí uma denotação, quase uma denominação de origem de que esse produto era da região de Glenlivet, era um Glenlivet, tomando carona aí no sucesso da marca. E passados aí bons anos, já no século XXI, a Glenlivet resolveu trazer a linha Nadurra, que é um gaélico para natural, trazendo aí uma ideia, ainda que com uma produção super moderna, do que seriam esses whiskies produzidos antigamente, quando essa referência começou a acontecer. O sucesso foi instantâneo. Na época era um Nadurra 16 anos, que era um whisky de um único tipo de barril, neste caso um ex-bourbon, barris americanos. E em 2014 eles resolveram aí, né, atualizar essa linha, até porque queriam deixar esse produto no range fixo da marca. E aí em 2014 eles atualizam essa linha Nadurra e trazem aí o Oloroso, que é o rótulo de maior sucesso. Veio também no mesmo período aí o Selection, que em vez de usar barricas espanholas ex-sherry, usa barril americano ex-bourbon. E alguns anos depois veio a última versão dessa linha da Glenlivet, que é o Peated Cask Finish, que usa aí barris que antes foram utilizados para maturação de whisky peated, whiskies defumados. Mas, verdade seja dita, de longe essa daqui é a edição mais desejada pelos colecionadores e entusiastas. Inclusive esta garrafa aqui em específico, né, bacana vendo essa sedinha, foi adquirida na própria destilaria. Isso porque aqui ela acaba unindo duas, três, quatro grandes referências, que é a própria Glenlivet, né? Como a gente já sabe, é a referência da região do Speyside, uma referência da Escócia também. É um whisky sem qualquer diluição. Aqui a gente tem um cask strength com 60,3% de graduação alcoólica. Ele também aqui nesse caso não tem nenhum tipo de corante, não tem filtragem gelada e é 100% maturado em barricas first fill de sherry oloroso. Então, por estes motivos, acaba sendo aí um dos rótulos mais desejados da Glenlivet. Curiosamente, uma garrafa que não custa caro. Essa daqui, por exemplo, paguei por volta de 50 libras. Bom, vale salientar que existe uma outra versão deste mesmo rótulo, vendida esta aí sim em duty free,
que essa, infelizmente, sofre diluição. São garrafas que você vai perceber como de Duty Free, porque elas passam a ter, em vez de 700 ml, são 1000 ml, né, 1 litro, e eles têm diluição, ficam com apenas 48% de graduação alcoólica. Também já provei esse uísque e acaba também sendo uma experiência aí, sinceramente, bem válida, ainda que obviamente não tão rica quanto essa do nosso Nadurra com 60,3. Ah, mas uma coisa legal, que na própria caixa a gente vê essa parte aqui central, que é onde estão as informações do rótulo, e a gente até percebe que ela está um pouco deslocada. Isso porque não é da própria caixa. Isso aqui é um adesivo que é colocado em cima da caixa, né? Dá até para tirar aqui, onde a cada novo lote, inclusive eles colocam aqui a referência do lote, aqui por exemplo com OL 1117, data de engarrafamento e tudo mais, eles saem trocando aqui esse adesivo a cada novo lote. Então, de fato, é aí um produto bem especial, feito em lotes. Já falei muito, doido para beber, ou melhor, para provar, né, contar para vocês o que é que eu acho desse uísque. Servindo aqui, como de costume, minha dose. De fato, o First Fill faz toda a diferença, porque a pancada aqui do sherry, picância, um tom vínico aqui, são bem evidentes. Ainda que, né, muita gente me pergunta entre ele e o Abuná da Aberlour, qual o melhor? Eu simplesmente digo que são experiências distintas, mas verdade seja dita que a gente tem um whisky com um aroma de algo realmente mais jovem. Existe sim aqui uma agressividade alcoólica e uma falta, digamos, de arredondamento. Mas potência de sherry aqui tem demais. Bora provar? Bom, em boca, tem alguma dificuldade para falar, porque é de fato uma graduação alcoólica bem relevante. A gente está falando aqui de 60% de álcool. Essa graduação alcoólica tão alta também, mais uma vez, deixa claro que a gente está aqui falando de um whisky jovem, mas em boca, acho que até um termo novo que eu nunca usei, é um whisky bem vigoroso. Isso porque tudo nesse rótulo acaba sendo aí excessivo, quase que isso. A referência do sherry é muito evidente, né? São basicamente barricas first fill, ou seja, de primeiro uso, então extremamente ativas. E isso obviamente é passado para o whisky. Então aquele tom ali das frutas secas, um certo amargor que a gente sente quando prova um sherry oloroso, um secor de boca, são bem evidentes. As especiarias também aqui a gente pega em grande quantidade, principalmente aí uma canela. É um whisky também que falta, né, esse arredondamento do álcool, não pela graduação, mas sim pela jovialidade. Acho que aí mais alguns bons anos de barril teriam deixado ele mais arredondado, mais abrandado nessa questão da sensação alcoólica. Mas preciso dizer que é uma experiência que todo entusiasta precisa passar por ela, porque ele de fato acaba até fazendo sentido nessa pegada da Glenlivet de falar de rótulos como eram feitos antigamente, em que ninguém guardava o whisky por 15, 20, 30 anos, né? Eram de fato produtos mais vigorosos, mais pungentes em sabor e aroma, menos equilibrados, menos arredondados, e é tudo isso que a gente tem aqui. Então, posso até dizer que talvez esses defeitos sejam meramente características do produto. Vou aqui ficar com minha dose. Um abraço
Até o próximo vídeo.